Saudações a todos, meu nome é Fábio e hoje nós vamos dar início à apresentação da UC de Sistemas Computacionais, trabalho final A3. E eu e nosso grupo resolvemos trabalhar com o sistema DHCP. Então, até o final dessa apresentação você vai aprender como subir um servidor DHCP e para que ele serve e alguns exemplos práticos, questão de fixação de IP, questão de fornecimento de IP aos clientes. Vamos lá. Esse aqui é o nosso servidor. Aqui nós temos um cliente e aqui a gente tem outro cliente, cliente 1 e cliente 2. Fazendo a configuração do servidor, primeiramente a gente tem que editar as configurações de rede. Então, network. Aqui, IPv4 dela. Não vai ficar em DHCP, vai ficar manual. O endereço vai ser 192.68.40.1 e o netmask /24. Vamos aplicar. Aqui a gente pode rodar um ifconfig para saber se ele pegou IP. Pegou. Então aqui a gente tem essa rede, que é o NAT. Ela tem acesso à internet. E essa outra rede é uma rede interna do VM Intnet, com IP 192.168.40.1. Então a gente já instalou o comando para instalar a biblioteca que faz a instalação do servidor, que é essa ISC DHCP server. Opa, install. Não. Já está salvo. Primeiramente, a gente edita a configuração inicial dela, que ela fica em default, etc/default/isc. Aqui em interfaces V4 a gente coloca aquela rede interna, o código dela que é o ENP0S8, e salva. Esse INP0S8 é essa rede aqui, tá? Que é a rede interna com IP 192.168.40.1. Agora a gente tem que editar a configuração para inicialização do DHCP, que ela está dentro da pasta dhcp/dhcpd.conf. Então a gente deixou preparado aqui já com as opções, que ela vai usar o domínio unisociesc.rede, o name server test.unisociesc.rede, o lease time de 3.000 e o máximo de 7.200 segundos, authoritative, e aqui a gente cria a subnet, que ela vai rodar na faixa de IP do 40.0, 192.168.40.0, ou seja, do 0 ao 255, usando a netmask padrão 255.255.255.0. Configuramos o roteador, que a gente acabou de configurar aqui. Então ele vai rodar no 40.1. De novo aqui para os clientes vão receber a máscara de rede 255.255 e vão receber o domínio unisociesc.rede, que é esse domínio que a gente criou aqui. O name server está rodando no IP3, final 3, usando o DNS padrão 8.8.8.8. O range que a gente criou, então os clientes vão receber desde o 192.168.40.20 até 192.168.40.100. Oi, meu nome é Alexandre, eu sou estudante do curso de Engenharia de Software na Unisociesc e hoje eu vou estar apresentando a minha parte no trabalho final da matéria de Sistemas Computacionais. Então, a gente salva e depois roda o comando sudo service isc dhcp server e damos um force reload. Depois disso, damos um stop, para caso já tenha algo rodando, e então damos um start. Depois do start, damos um status. Com o status conseguimos ver se o servidor está rodando ou não. Com isso, a gente consegue ver que está ativo e o nosso servidor DHCP está pronto. Agora no nosso cliente, vamos logar. Se dermos um ipconfig, não vai vir, porque não temos o NetTools e ele não está com acesso à internet. Então, a gente pode vir em Settings, vemos que ele está com DHCP automático, mas ele ainda não pegou nenhum IP. Voltando no servidor,
Com o netstat-r, conseguimos ver a rota que o servidor está fazendo. Agora, depois de ter ligado e desligado, aqui no nosso cliente já atribuo um IP 192.168.40.20, que é o primeiro IP livre do range que a gente criou do servidor, e que ele está fazendo a rota 40.1, que é a rota do servidor DHCP que a gente configurou. Aqui nós conseguimos ver o hardware address dele, que a gente pode posteriormente usar para fixar o IP do cliente. Meu nome é Enzo Borges, estudante do curso de Engenharia de Software da Unisociesc. E hoje vou apresentar a minha parte de trabalho final da matéria Sistemas Computacionais. Aqui agora a gente pode fazer o login na máquina 2. Vamos ajeitar ela aqui no cantinho. Descemos aqui para baixo e colocamos a senha 1234, que é a senha que a gente colocou nela. Esperamos carregar. Ali em cima a gente pode fechar o Firefox, que ele abriu sozinho. Esse aqui é o nosso cliente 1, a gente vai pegar o cliente 2 agora aqui. No cliente 2, se a gente pesquisar settings, a gente pode perceber que ele ainda não recebeu nenhum IP. Assim que a gente liga a conexão via cabo dele, a gente pode perceber que ele ganhou um IP. Que o IP é 192.68.40.21. Esse é o IP que ele recebeu do próprio DHCP. O DHCP foi o que deu esse IP para ele. Daí a gente pode voltar aqui no servidor. A gente dá um fconfig para ver se está tudo certo. Tá tudo em ordem, a gente dá um clear. Vamos lá então. Agora aqui a gente vai mostrar como que fixa o IP do cliente. Aqui no servidor a gente pode tanto ir manualmente pela, por exemplo, a máquina 1 e pegar o MAC dele, quanto a gente pode vir aqui no servidor e dar um ARP "-a". Aqui ele vai falar todos os usuários, máquinas que estão conectadas aí. A gente pode perceber que a máquina que tem o IP 192.168.40.20, ele tem o MAC, o 08, começo 08, e o final 9C, que corresponde exatamente ao da máquina 1 ali no lado. Então a gente pode utilizar disso para fixar o IP dele. A gente copia o MAC dele e vamos lá em editar. Aqui vamos editar nosso config. Aqui a gente pode criar um host do cliente 1. A gente abre aqui e aqui vamos definir o MAC dele. A gente vai colocar o hardware, Ethernet e colar o MAC dele. Aqui a gente cria um fixed address, que a gente vai fixar esse no IP no 192.168.40. Esse último valor ele tem que ser fora do range. Como assim? O nosso range que a gente criou foi de 20 ao 100, ou seja, ele tem que ser menos de 20 ou mais de 100. Ele só não pode sobrescrever algum IP que já está registrado ali. A gente vai botar ele no 169, que é depois de 100. E a gente pode salvar e fechar. Depois disso a gente tem que dar um reload novamente. E assim a gente pode dar um stop. Assim a gente dá um start novamente. E depois a gente consegue puxar um status. Ali no status a gente pode ver que ele está ativo no horário de agora. Há 2 segundos atrás que ele foi ativo, né, quando a gente deu o start. Oi, meu nome é Andrei, eu sou estudante do curso de Engenharia de Software da Unisociesc. E hoje eu vou estar apresentando a minha parte do trabalho final da matéria de Sistemas Computacionais. Perceba que ele ainda está com um IP de 192.169.40.20, correto? Tanto é que se a gente vier aqui no servidor e dar um ARP de novo, ele continua no ponto 20. Então a gente derruba a conexão dele e conecta de novo. Fazendo assim, automaticamente ele já se conecta com o IP. E agora, como podemos ver, ele já está no 192.168.40.169. Ele não pegou um IP do range lá. Ele já mandou esse IP para o cliente e agora ele está com o IP fixo.
E o nosso servidor DHCP ele funciona dessa maneira, para evitar que o usuário vá em configurações, IPv4 manual, definir outro endereço IP manual, DNS, ou seja, ele fica em automático DHCP, que assim, ao fazer a conexão, ele vai solicitar a conexão para o nosso servidor DHCP, que ele roda na porta 67. Então é padrão dos sistemas operacionais fazer essa requisição. E o nosso servidor DHCP ele vai devolver para ele as informações que ele precisa para conectar na rede e atribuir o IP nele. Então, como a gente fixou o IP dele, ele já veio com 169. E se a gente rodar aqui no ARP de novo, percebe que ele mudou do ponto 20 para o ponto 69. Boa noite, eu sou Paulo Matias, estudante de Engenharia de Software da Faculdade Unisociesc, e agora estarei explicando a minha parte sobre o trabalho final da matéria de Sistemas Computacionais. Ligando e desligando a conexão, ele vai conectar novamente com o mesmo IP, porque a gente configurou um IP fixo, 40.169, então não é um IP dinâmico. Se a gente vem aqui no cliente 2, só abrir aqui, colocar a senha, ele continua com o IP que ele pegou lá do DHCP, que foi distribuído do DHCP. Se a gente conecta e desconecta, permanece o mesmo IP também, olha só. Mas a gente também pode fixar um IP para ele lá no nosso servidor. Vamos editar aqui. Então a gente vem no servidor. Deixa eu dar um clear aqui para limpar o terminal. É um sudo stop. E aí a gente vai fazer a edição com o gedit. Então a gente vai pegar o host client 2, é o mesmo de cima, só que a gente vai colocar host client 2 com o novo IP. E aí a gente pode fixar. Para fazer isso, a gente vai pegar o endereço MAC manual dele. Manualmente a gente vai pegar aqui o endereço MAC e vai colar no nosso client 2, no host dele. Pronto, colocamos o endereço de MAC dele e colocamos o IP. Agora vamos dar um sudo start e um sudo status. E prontinho, conectado e online. Então as máquinas estão se comunicando. E aqui, se eu desligar e ligar a conexão, olha só, já está o IP fixo que a gente configurou. E esse IP ele vai permanecer independente de qualquer configuração que a pessoa venha fazer. A menos que ela altere manualmente o endereço de MAC, ela pode resetar o roteador, pode resetar a placa de rede. Independente disso, como foi fixado manualmente, vai permanecer esse mesmo IP. Agora vamos usar um RPA aqui para ver se já entrou. Prontinho, está aqui a conexão para o IP, para o endereço de MAC que a gente fixou. E está configurado o nosso servidor e os nossos clientes.